You're my beloved, you're my bride. To sing over you is my delight. Come away with me, my love. Under my mercy, come and wait. Amém. Eu queria meditar com os irmãos o Salmo 92, 5 e 6. Falam sobre a expressão de Deus, de toda a criação a respeito de Deus. Diz assim: como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê. O que a Bíblia diz para nós é que toda a criação de Deus, toda a criação de Deus devia levar os homens à adoração. A adoração é a razão pela qual o homem foi criado. A adoração é a razão pela qual a igreja foi redimida. Portanto, a adoração é o motivo pelo qual Deus veio este mundo. E aqui o salmista está dizendo que todas as obras de Deus, sabe, manifestam essa glória dos propósitos de Deus, do propósito central de Deus, que é uma vida de adoração. Mas ele completa dizendo: o insensato não entende e o tolo não vê. Todos os nossos sentidos, todos os sentidos que Deus deu ao ser humano, pensem em todos: visão, olfato, todos, tato, mente, não é? Racionalidade, eles estão gritando para nós sobre Deus, sobre a maravilha que Deus é, de tal maneira que todos os homens são culpados. Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo, desde o princípio, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Há 2 livros, entre aspas, que falam a respeito de Deus: a natureza e a palavra de Deus. Apesar da revelação geral na natureza não ser a revelação plena de Deus, como é em sua palavra, em Cristo, Paulo diz, ela é suficiente para que todos os homens que jamais ouviram falar a respeito de mais nada, mas por essa revelação de Deus, desta forma, e pela lei que Deus colocou em suas mentes, a lei moral de Deus em suas mentes, seu coração, suas consciências, faz de todo homem culpado. E o capítulo 1 de Romanos fala sobre isso: a ira de Deus se manifesta sobre todos os homens, por causa disso, porque houve uma revelação. Todos os nossos sentidos, o salmista diz, falam sobre Deus, sobre as maravilhas do Criador, mas ele diz: mas o insensato não entende, não vê. O livro da natureza fez todos os homens culpados, mas nós devíamos ver, sabe, nós devíamos todo dia tomar um banho, eu diria, um banho na palavra de Deus, nós, filhos de Deus, que podemos vê-la. E depois de tomar um banho na palavra de Deus, também podemos tomar um banho na palavra da criação, como diz o Salmo 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus, sabe? Então, quando você se move, vive, se mexe, tudo à sua volta, visível e invisível, mas que você pode sentir, não é? Material, mostram as maravilhas espirituais de um Deus eterno que criou todas as coisas. E você está o tempo inteiro cercado, todos os homens, dessas maravilhas. As coisas mais comuns são maravilhosas. Sei lá, pense numa coisa bem comum:
Uma mosca, eu não sei se tem mosca perturbando, mas uma mosca. Pense numa mosca. Aqueles 2 olhos da mosca, não é? Eles são grandes, cheios de lentes. Eles dão à mosca uma visão quase de 360 graus. Isso não é incrível? Você não fica espantado com isso? Com os olhos da mosca? Não fica? Não é? Pense então na pata da mosca. Ela sente as coisas, o sabor das coisas com a pata. Isso não é incrível? Imagina você encostar a mão no pudim, não é? E que maravilha, eu vou comer isso tudo, isso é maravilhoso. A mosca faz isso. As asas da mosca são transparentes e elas são rapidíssimas. Nenhuma máquina humana se iguala na sua capacidade de voo, sua capacidade de fazer manobras. Ela é mais rápida que nossas mãos. Nós tentamos e ela sai para lá, sai para cá. Mosca é assim. Se um ser humano tivesse criado uma mosca, toda a sabedoria humana não consegue criar uma mosca. É muito incrível os olhos da mosca, a pata da mosca, a asa da mosca. Se um ser humano criasse uma mosca, nós falaríamos: isso é maravilhoso, o ser humano é um gênio. A gente cria umas porcariazinhas e nos achamos o máximo. A Bíblia está dizendo: Deus fez a mosca, isso é maravilhoso, mas o homem não vê. Se o ser humano pudesse criar uma mosca, nós acharíamos o ser humano mais incrível. Mas pense a ironia: Deus fez a mosca incrível desse jeito, para ficar pousando, eu vou dizer, em cocô. É uma espécie de humilhação para o ser humano. É como se Deus estivesse dizendo: é isso que eu faço para pousar em cocô, mosca. Vocês, o melhor de vocês não chega perto daquilo que eu faço para pousar no cocô. É isso que o salmista está dizendo. Deus é maravilhoso, tudo que Ele cria é maravilhoso. Sabe, olhe para a janela da sua casa, feita de madeira, casas de madeira. Imagine, madeira vem do solo, ar e água, os nutrientes lá do solo fazem subir uma estrutura fortíssima, na qual nós podemos fazer casas. Precisamos de madeira para fazer tudo. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Sabe, é assim, é a vida, tudo à nossa volta. O homem é inexcusável, a Bíblia diz: sol, luz, e pronto, sai uma árvore. É maravilhoso, é incrível. Olhe pela janela da sua casa, o vidro. Quem diria que se nós pegássemos a areia do mar, esquentássemos, nós meio que podíamos colocar um pedaço do mar na nossa janela para podermos ver através dele. Eu imagino o sorriso de Deus quando a gente descobriu isso. Deus dizendo: finalmente, demoraram a descobrir, sabe? Deus encantado, finalmente eles descobriram que podiam fazer isso, proteger eles, enquanto eles conseguem ver o que está. É um pedaço do mar. Tudo à nossa volta é assim, sabe? Cada coisa que você vê, cada bicho que você vê, imagine, aquele bicho ali é descendente do Adão daquele bicho, não é assim? Você vê um cachorro, você pensa: teve o cachorro Adão, não é? Esse aqui é descendente do cachorro Adão. Cachorro, gato, tudo que existe encontra o seu Adão lá no passado. Então, quando você abre sua janela, quando você ouve os sons com seus ouvidos, tudo está contando uma história para você. O cheiro que você sente, as coisas que você vê, quando você sai para o sol, o calor, a chuva, o frio. Deixe tudo te levar a adorar a Deus. É isso que o salmista estava dizendo. E os seres humanos são culpados, Paulo diz, são indesculpáveis, porque diante dessa manifestação clara, não adoraram Deus como Deus, não viveram para a sua glória, nem lhe foram gratos. Homens assim, e receberam uma revelação moral em suas consciências, nunca viveram para a glória de Deus. Então o homem será julgado mediante isso, e serão condenados, ficarão calados naquele dia, porque
Colossenses 1, 16 a 17 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, as soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Mas o salmista diz: o insensato não entende, o tolo não vê, e por ele ter sido criado para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a exaltação e exultação em Deus, e para ele não viver assim, ele é indesculpável. Agora, pense em nós, que conhecemos a revelação do caráter de Deus em Cristo. Sabe, esses dias eu escrevi lá na internet algo, depois tive que conversar com algumas pessoas, várias pessoas. Como o que nós temos hoje não é culto. Não é culto. Não existe culto verdadeiro quando centenas, dezenas, milhares, milhões de pessoas se reúnem, cada uma olhando para um lugar diferente, com coisas diferentes em sua mente, em seu coração, ou seja, seu próprio ego, suas necessidades, e se reúnem nos domingos pelo mundo inteiro, ou qualquer outro dia da semana, todos olhando para várias direções, e não para Cristo, para longe de Cristo. Cultuamos verdadeiramente quando estamos juntos, cada um de nós, corporativamente, quando Deus nos ordenou, e como é o deleite dos filhos de Deus, olhando para o mesmo lugar. Uma unidade consciente, racional, de seres regenerados, olhando juntos para Deus, para a beleza de Deus. Sabe? Então pense no que a igreja devia ser. Há um chavão em nossos dias que nós somos uma geração de adoradores, mas nossa geração está longe de ser uma geração de adoradores, sabe? Adoração e adoração é o coração e a alma de tudo que nós somos. Se nós somos cristãos, se estamos em Cristo, se nascemos de novo, individualmente, coletivamente, a adoração é absolutamente o centro de tudo que nós fazemos. Na verdade, é a razão pela qual nós existimos, a razão pela qual fomos criados, a adoração. Só que a nossa sociedade corre de lá para cá e daqui para lá, uma espécie de vida cheia de atividades, e a atividade caracteriza mais a nossa vida e o que é a igreja em nossos dias do que a adoração. Nós temos muito pouco tempo para contemplação. Nós perdemos a realidade daquilo que é cultuar a Deus. E nossas mentes, almas e tudo que Deus nos deu, toda a capacidade de percepção, quer física, quer espiritual em nós, não tem sido focada na contemplação daquilo que Deus é. E a igreja da nossa geração, ela tem uma enorme quantidade de ação, de atividade, mas nossas almas é como se estivessem desconectadas dos nossos corpos. Eu vi alguém contando uma história de um explorador, chegou lá e precisava ser guiado por uma tribo de índios, e esse explorador, ele queria chegar num lugar, ele queria chegar rápido, com pressa. E ele fez os índios andarem um dia, levantava no outro correndo, continuava naquela, e disse que no terceiro dia os índios ficaram sentados, ele mandando levantar para continuar, e os índios não levantavam, e ele falou com o intérprete, e o intérprete falou para eles assim: olha, nesse corre-corre, eles agora determinaram que eles vão ficar sentados ali, eles acharam que nós fomos rápidos demais, até a alma deles voltar para o corpo deles. E ele teve que ficar esperando. Eu acho que é isso que ele devia fazer, sabe? Esperar. Sabe? Não estamos, essas duas coisas não estão juntas. Muita atividade sem alma, porque nós não sabemos mais o que é a adoração. Em João capítulo 4, a partir do versículo 20, a Bíblia diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher,
crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu bem gostaria de meditar sobre esse texto, porque ele está focado na adoração. Mas nós não vamos fazer isso hoje, nós vamos fazer uma introdução geral, mais focada no que é adoração, do que em expor tudo aquilo que esse texto é. Mas você pode observar que nesses poucos versículos, 8 vezes a palavra adoração aparece, sabe? 8 vezes, ela é mencionada claramente na conversa de Jesus com esta mulher. Isso exige de nós uma definição. Antes de nós sairmos correndo e pensarmos que somos verdadeiros adoradores e que nós vivemos numa geração de adoradores, nós precisamos de uma definição da palavra adoração, mas não só uma definição de dicionário. Precisamos disso junto, mas mais do que isso. Basicamente, adorar é dar honra a um ser superior. É isso. Dar honra a um ser superior. Adorar é isso, sabe? Em curtas palavras. No caso aqui, Deus, por excelência, o ser superior, o Criador de todas as coisas. Adoração é tributar a Deus a honra devida ao seu nome, a honra que Ele é digno. No Novo Testamento, então, há 2 palavras para adoração: proscúnio, que significa literalmente se virar numa direção para beijar. Proscúnio, é isso. Quero que as pessoas faziam com os reis, com os monarcas, com os homens poderosos. Elas se inclinavam e beijavam seus pés, ou então elas beijavam o seu anel, ou então beijavam sua mão. É um ato de homenagem, é um ato de reconhecimento da honra daquela pessoa, é uma reverência submissa ao rei, à vontade do rei. Então proscúnio é beijar a mão, curvar-se, prostrar-se para beijar, curvar-se para beijar. É por isso que os tronos eram altos, para as pessoas poderem se curvar. Você viu agora mesmo, lá na Inglaterra, não tem mais uma monarquia, mas mesmo assim as pessoas, quando a rainha passa, elas se curvam. É isso. Essa é a palavra usada aqui no nosso texto, sabe? É uma obediência total, em que nós nos curvamos em direção à honra daquela pessoa. Então é literalmente se curvar diante de um ser superior, diante do qual a nossa vontade se submete completamente. Adoração, sabe? Mas há uma outra palavra no Novo Testamento, latreu, que significa prestar serviço, prestar homenagem e honra ao servir. E ela não é usada nesse texto, mas é usada em outras partes do Novo Testamento. Ambas as palavras querem dizer a mesma coisa. Eu não quero mostrar a diferença entre elas, mas mostrar que elas estão ligadas, elas mostram mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que latreu se relacionava ao serviço, eu diria, sacerdotal, não é? E proscúnio, mais relacionado a uma palavra, a realeza. Mas as duas querem dizer a mesma coisa: prestar honra, homenagem, se curvar submisso a alguém superior. Agora, em nossa língua, essas coisas perdem um pouco o peso, porque há muito tempo nós não vivemos mais com reis, monarcas, em que nós nos ajoelhamos na frente e beijamos pés e mãos. Nós não temos esse tipo de cultura. Talvez não temos mais a compreensão que essas pessoas tinham dessas palavras lá no original para eles. Mas é isso que a Bíblia quer passar para nós. Esse é o ensino, e nós podemos compreendê-lo. Nós devemos dar honra a Deus
nos curvando totalmente à sua vontade, reverente, em homenagem, adoração, louvor e glória. E nós precisamos deixar isso bem claro, e Deus deixou isso bem claro nas várias maneiras que Ele foi revelando que a adoração era para Ele. Por exemplo, em Êxodo capítulo 30, abrem-se as cortinas para como Deus vê a adoração e como nós temos escapado, e o que Deus quer revelar a nós. Há uma fórmula interessante aqui, em Êxodo, Deus está ensinando como as pessoas deviam adorar a Ele. Não era assim, Deus não falou assim, cada um me adore como quiser, vontade de me adorar, você faz o que você imaginar aí. Não foi assim. Ele dá ordens de como deviam trazer as suas ofertas, como a vida sacerdotal devia funcionar, como os levitas deviam ajudar os sacerdotes. Ele dá ordem sobre o culto. Mas o que é interessante aqui, tudo isso é interessante, mas o que eu quero focar para vocês aqui é algo que parece para nós sem importância. Em Êxodo 30, 34, Deus diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque e onixa e galbano, estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. Ele está dando uma fórmula de um perfume, sabe? Agora, essa é uma receita pessoal, é uma forma, uma mistura. Ele diz partes iguais de cada uma dessas coisas, sabe? Na proporção certa que Ele está ordenando, junto essas ervas e o incenso puro. Mas o que é interessante é o que vem a seguir. Ele diz exatamente como devia ser. E no 35 ao 38 ele diz assim: disto farás incenso, dessa forma, exatamente dessa forma. Essa é a fórmula do incenso que na hora da adoração vai subir a mim. Um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Uma parte dele moerás e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, essa fórmula, não fareis para vós mesmos, porque santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado no meio do povo. Pense no que o texto está dizendo. Será morto quem fizer isso. Vocês vão matar. Fizer isso o quê? Quem pirateasse a fórmula do perfume para cheirar. É isso que Deus está dizendo. Se alguém pegar a fórmula que eu dei, que vai subir a mim como adoração, lá na sua casa, pegar a fórmula e fizer um perfume pirata com a fórmula da adoração para mim, e cheirar, ele vai morrer. Ele vai ser extirpado no meio do povo. Isso é uma coisa incrível. Havia algo de tão sagrado, havia algo de tão único, tão separado, tão santo sobre a adoração, que mesmo essa fórmula simples do perfume, que deveria ser queimado como incenso diante de Deus, na tenda da congregação, na reunião corporativa daquele povo, essa fórmula nunca poderia ser reproduzida para uso pessoal. Para uso pessoal do homem, mesmo que fosse só para ele cheirar, não é nem para ele botar nele para os outros sentir, não. Mesmo que fosse só para ele querer o cheiro para ele, porque esse era o símbolo do incenso que sobe a Deus, da adoração que sobe a Deus. E nós temos que considerar isso, Deus está dizendo, como algo sagrado. Ou seja, Ele está dizendo, a violação do meu culto é algo terrível. Mesmo essa simples fórmula, se for pirateada para o homem, esse homem deve morrer. Isso é para Deus mostrar como a adoração é importante para Ele. Nós fomos criados para a sua glória. Mesmo estes símbolos queriam mostrar para nós. Isso é muito importante. Deus está dizendo, eu espero uma adoração pura,
completamente voltada para mim. Agora, vá até o Novo Testamento, no capítulo 4 de João. Desculpa, do capítulo 12. A gente leu o capítulo 4 no início. No capítulo 12, Lázaro tinha sido ressuscitado. No capítulo 11. Então, no capítulo 12, a Bíblia diz assim: Jesus, portanto, 6 dias antes da Páscoa, chegou a Betânia, onde estava Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Imagine, houve uma reunião, um encontro, e houve uma ceia, comida, um jantar, e lá estava. Então eles fizeram dele um jantar lá, e Marta estava servindo. Marta estava sempre servindo, mas Lázaro era um dos que se reclinava à mesa com ele. Imagine isso. Imagine a cena, use a sua imaginação. Foi para isso que Deus deu imaginação a gente, para a gente imaginar as coisas de Deus. Aí você diz assim: e as outras coisas? Essas coisas é bônus. Mas a imaginação foi dada para você usá-la para a glória de Deus. Então imagine, Lázaro na mesa, Marta servindo, Lázaro inclinado, várias pessoas, uma reunião incrível, porque Lázaro tinha estado morto 4 dias. E a palavra se espalhou por Betânia: ressurreição. Ninguém jamais foi ressuscitado igual Lázaro na história. O cara estava enterrado, estava podre. Então a Bíblia diz que essa verdade se espalhou pela cidade de Betânia e até por Jerusalém. E foi por causa dessa ressurreição de Lázaro que, quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas espalharam aquelas palmas, porque chegaram à conclusão: ele é o Messias. Jamais um homem foi ressuscitado depois de enterrado 4 dias depois. Esse cara é o filho de Deus, é o Messias que vai libertar Israel. E Lázaro estava lá, sabe? Isso foi suficiente para aquelas pessoas acharem que Jesus era o Messias. E uma ceia estava sendo realizada, Lázaro à mesa. Eu queria estar lá, a perguntar a Lázaro como é que foi, não é? Porque a gente conhece muita história de quase morte, uma experiência de quase morte, e aí a pessoa diz que viu luz, não é assim? Mas Lázaro não teve experiência de quase morte. O cara morreu. Ele não ficou 3 minutos morto enquanto as pessoas faziam massagem cardíaca. O cara morreu 4 dias, ele ficou morto. A Bíblia não diz o que as pessoas conversavam, mas se eu estivesse lá eu queria saber, sabe? Então a Bíblia diz no versículo 3: Maria, portanto, tomando uma libra de perfume muito caro, de nardo puro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância do perfume. Sabe, aqui de novo, nós já conhecemos de outro momento, Marta está servindo de novo e Maria está adorando. É bom servir, tem seu lugar, mas vem em segundo lugar. Adorar é a razão da existência da igreja. Na verdade, é a razão da existência de todas as coisas. E ela ungiu ele com perfume caro. Sacrifício estava envolvido, adoração verdadeira, humildade. Enxugou os seus pés com os seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância daquele perfume. A abordagem de Marta era servir a comida. Nós já tínhamos visto antes, Maria aos pés de Jesus, e Marta arrumando a casa, fazendo comida, e Jesus dizendo: Maria, sabe, Marta, Marta, você está muito ansiosa, querendo fazer muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Ela está aqui aos meus pés. Você vê aqui de novo, acontece a mesma coisa. A Bíblia diz: Marta estava servindo ali, sei lá, uns guisados, uns bifes. Mas Maria não. Maria entrou com perfume, não serviu nada ali na hora. Derramou, quebrou o perfume caríssimo. Tu vê como Judas ficou nervoso, disse que podia dar para os pobres aquele dinheiro, não é? Que era um desperdício gastar com Jesus aquele dinheiro todo. E aí Maria estava na mais profunda adoração, sabe? Há o lugar de servir, mas a adoração é o ápice da nossa existência. E há uma distinção importante que nós às vezes perdemos entre ministério e adoração. Ministério e adoração.
Então isso é bom ficar claro para nós, em nossas mentes. O que é ministério? É algo que vem do Pai, é o que está acontecendo agora, algo que vem do Pai, através de Cristo, no poder do Espírito Santo, e que usa vasos humanos de barro, sabe, através dos quais Deus faz aquilo que Ele quer. Ministério é isso. Então, é algo que vem do Pai para nós, a partir do Pai, através do Filho, no poder do Espírito, usando homens, instrumentos humanos. Esse é o fluxo do ministério. Você vê, ministério começa em Deus, através do Filho, no poder do Espírito, através de instrumentos humanos. Ministério. Por outro lado, adoração, culto, é outra coisa, não é? O fluxo é diferente. Pelo poder do Espírito em nós, através do Filho, do nome, do sangue de Cristo, o culto chega ao Pai. Você vê a diferença do fluxo? O ministério do Pai, através do Filho, pelo poder do Espírito, usando instrumentos humanos. Mas a adoração tem um fluxo oposto. É gerada em nós pelo poder do Espírito, e através do Filho vai em direção ao Pai. O fluxo entre ministério e adoração é diferente. O ministério flui para baixo, a adoração e o louvor flui de volta. Ou seja, o fluxo, o ministério desce, o louvor sobe. É isso, a adoração. Como o profeta falava o que Deus queria para o povo, mas o sacerdote era o intermediário entre o povo e Deus. Você vê como o fluxo é diferente? É isso, sabe? Há essa distinção. Na igreja deve haver esse equilíbrio maravilhoso que deve ser mantido. Ministério e adoração. Adoração no poder do Espírito Santo em nós, através do nome do Filho, vai até o Pai, sobe ao Pai. E o ministério flui do Pai, pelo seu Filho, no poder do Espírito, e usa homens como nós. Deve haver esse equilíbrio essencial na igreja, em ministério e adoração. Mas o ministério da palavra, por exemplo, e todos os outros ministérios, eles existem e foram projetados para melhorar a adoração. Por que eu estou pregando nessa noite? Para você ser um melhor adorador. Você vê que a adoração, na verdade, é o fim. Por que nós pregamos para o mundo? Somos chamados a servir, temos o ministério de propagar, para que os homens sejam transformados para adorar a Deus. Porque a tragédia não é que o homem é sofredor, tá? Isso é uma tragédia, mas a tragédia não é essa, é que ele foi feito para a glória de Deus, para a adoração verdadeira, e ele não vive para a glória de Deus, então ele está debaixo da ira de Deus. Todo ministério existe, e ele é fundamental na igreja, e vem num fluxo de cima para baixo, Pai, através do Filho, no poder do Espírito, usando homens como nós, para que haja adoração. É isso. Você está aqui hoje e está sendo equipado, como diz Paulo, para o ministério. E é para isso que Deus deu pastores, para você ser equipado para o ministério. E você vai ser usado assim. Para quê? Para levar outras pessoas à adoração. E nesta noite aqui o ministério está se manifestando. Para quê? Para fazer de você o melhor adorador. Você entende então que se você veio aqui hoje para ganhar alguma coisa, você perdeu o ponto, perdeu o sentido. Você não entendeu? Eu diria melhor, uma linguagem mais clara: se você veio aqui hoje buscando uma bênção, você perdeu o sentido do culto.
Você não entendeu. Você não chegou aqui hoje para buscar uma coisa, você chegou aqui para dar. A adoração, fluxo, é como, queridos? De baixo para cima. Você é um adorador. Nós cultuamos a Deus. É por isso que é estranho, culto para visitantes, culto para jovens, culto é para Deus. O fluxo do culto é o Espírito Santo nos movendo através do Filho para honrar a Deus. Nós viemos nessa noite honrar a Deus, adorar a Deus. O ministério, por exemplo, esse da palavra que está sendo pregado, é para fazer de você um adorador mais eficiente. Você vê aqui, dá. É óbvio que quando você dá, você recebe. Por quê? Porque você foi feito para adorar. Mas você veio para isso. Esse é o sentido. E tudo que você recebe é só para melhorar a capacidade de você dar a verdadeira adoração a Deus. Tudo, em outras palavras, o que você recebe através do ministério da palavra, qualquer verdade que você ouve, que o Espírito coloca em você, é só para fazer de você um verdadeiro adorador, que adore a Deus em espírito e em verdade, porque é isso que Deus está buscando, é isso que Deus quer de nós. Sabe aquele perfume que era só dele, que se alguém cheirasse morria? É isso. Você veio adorar a Deus, isso é culto. Nossa geração perdeu a ideia central do que é cultuar a Deus. Ela vem buscar um troço. O cara quer um troço para o casamento dele, o outro quer um emprego dele, o outro quer ser feliz, mas não feliz quando ele se transforma naquilo que Deus quer, no verdadeiro adorador. Ele não vem dar a glória devida ao nome de Deus, e nisso se deleitar em Deus para sempre. A igreja perdeu o sentido do que é o culto. Quer dizer, se você vem à igreja, sabe, se você ouve esse sermão, ou vários, e pensar assim, o que eu vou ganhar com isso? Você não entendeu nada. Entendeu nada. Quem ouve, como é que meu casamento vai melhorar com isso aí? O pastor está falando hoje, como é que isso vai melhorar a minha vida? Você não entendeu nada. Você não entendeu. Não entendeu o que é culto. Não entendeu a adoração. Essa não é a pergunta certa. O que isso vai me dar? Sabe? A questão é o que você vai dar hoje. Você veio prestar, como nós vimos, com aquelas palavras que significam adoração, se inclinar, prestar a honra devida ao nome de Deus. Todo o ministério é só para te equipar para isso. A questão não é o que você vai ganhar hoje, o que você trouxe. É uma atitude do coração que flui de baixo para cima. E tudo que Deus fez, e todo o ministério, é exatamente para nos preparar para isso. A verdade deve incitar em nosso coração a adoração, é isso. Mesmo se nós ouvirmos a verdade, mesmo que o pregador não seja, não tenha um bom discurso, sabe, não se ele pregar mentira não, mas se ele pregar a verdade, mas não tem aquela habilidade de orador, o coração do adorador deve ser excitado para a adoração, porque a adoração é totalmente envolvida em dar honra a Deus, tributar, ó família dos povos, glória e honra ao seu nome. A adoração é isso. Todas as pessoas reunidas hoje no mundo inteiro, num culto, deviam só estar pensando nisso. É por isso que nós estamos juntos, para que a nossa adoração suba do nosso coração, através do poder do Espírito Santo, pelo nome e sacrifício de Cristo, em honra ao Pai, como perfume de cheiro suave. Então, como o salmista disse no Salmo 45:1, essa é a essência.
O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. No hebraico ele usou uma palavra que quer dizer: eu estou borbulhando como água fervente. Adoração é isso. Borbulhar como água fervente. Sabe quando a água está cheia ali na panela e ela ferve e transborda? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo isso. Sabe, o meu coração ferve, borbulha, transborda com palavras. Falo do que tem feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Adoração. Meu coração está borbulhando, meu coração está fervendo. A palavra, o ministério do Pai através do Filho, pelo Espírito Santo, através de instrumentos humanos, produz em mim um coração que ferve. E quando você vive com um coração borbulhante, transbordando de ebulição, isso é culto. Isso é cultuar a Deus. Cada um dos 5 livros dos Salmos, porque os 150 capítulos são divididos, na verdade, em 5 livros. Sempre eles acabam com uma doxologia, que é uma explosão de adoração. Por quê? Porque os salmos iam ser lidos, você ia acumular as informações sobre Deus, seu caráter, sua santidade, sua obra, sua misericórdia. E o que vai acontecer? Você vai explodir em adoração e louvor. Meu coração ferve, é isso. O ministério produz isso. Quando o judeu ia ao tabernáculo adorar, como nós vimos Deus ordenando em Êxodo, como devia ser, ele não ia lá e dizia assim: Moisés, o que eu vou ganhar hoje aí? O que Deus tem para mim? Qual é a bênção de hoje aí no tabernáculo? Hoje é a noite do que aqui? No tabernáculo? É a noite do casamento? É a noite do... O que é hoje? Da felicidade? Não. As pessoas iam ao tabernáculo. O ponto não era o que eles iam ganhar lá, é o que eles iam fazer lá. O que eles levavam? Eles pegavam um animal, eles tomavam um sacrifício e faziam uma oferta. Por quê? Porque eles precisavam adorar a Deus, e eles precisavam adorar a Deus só através do sacrifício. A adoração não seria aceitável. Eles estavam dando a Deus o que Deus exigia, a glória devida ao seu nome. Eles estavam trazendo a Deus o seu culto, a sua adoração, o seu arrependimento, através do sangue do animal. Seu coração estava chegando ali, no tabernáculo ou no templo, daqueles dias, para glorificar a Deus. Isso é culto. Não é o que o cara pega, é o que o cara leva. Um coração para adorar. Quando Cristo nasceu, Ele nasceu para quê? Para resgatar os homens que não podiam mais glorificar a Deus. Destituídos estão da glória de Deus, não glorificam a Deus, estão debaixo da ira. Quando Ele nasceu, os anjos glorificaram a Deus, porque esse é o propósito final. Glória a Deus nas alturas, eles disseram. Isso é adoração. Isso é adoração. Adoração é dar a Deus a glória devida ao seu nome. É o propósito pela qual nós fomos criados. Ou seja, é ser como o salmista está dizendo: o meu coração ferve, transborda. Então há muitas doxologias no Velho Testamento e muitas no Novo Testamento também. Por exemplo, em Romanos 11:33, uma das mais famosas: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem se tornou seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que depois possa ser pago de volta para Ele novamente? Pois a partir dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre, amém. Paulo aqui está sendo o homem do salmo lá. Paulo está fervendo, borbulhando em explosão de louvor. Por quê? Por causa dos 11 capítulos de Romanos sobre a salvação.
sobre a demonstração da santidade de Deus, da ira santa de Deus, de como Ele resgatou tudo em Cristo, o plano perfeito do Pai em Cristo. Então ele tem que adorar. Isso é adoração. A adoração é a resposta. O fluxo dela é assim, de baixo para cima. É ferver, é estar borbulhando, é estar transbordando de gratidão a Deus, é se derramar em adoração e honrá-lo. É isso. Quando Paulo disse que Deus suprirá todas as vossas necessidades, para que aquelas pessoas, mesmo vivendo naquele período de perseguição atroz, glorificassem a Deus, Paulo explode em doxologia. Em Filipenses 4 ele diz: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre, amém. Todo ministério e toda provisão tem esse propósito. Isso é adoração. Sempre na contemplação de tudo que Deus é, o coração deve explodir em adoração pelo que Deus é. Você está vendo? É uma explosão incontrolável de louvor, como uma panela fervendo. É o que o salmista disse. Então, chegar nesse momento de adoração corporativa, nossa vida é uma vida que deve ser uma vida de adoração, e o ministério é só para levar outros à adoração. E o ministério que atinge a nossa vida tem o objetivo de nos levar à adoração. E a adoração corporativa deve ser algo que você deve fazer, mas não algo que você deve se sentir obrigado a fazer, algo que você acha que deva fazer, ou que você deva trazer seus filhos para aprender a fazer. O que a Bíblia está dizendo é que você deve estar ansioso para chegar no lugar onde a igreja se reúne corporativamente para adorar a Deus, ansioso, de tal maneira que você não pode esperar a oportunidade da adoração corporativa para levar e elevar a sua alma fervente, borbulhando em louvor a Deus. As pessoas se reúnem para outras coisas agora. O fluxo do culto é o que eu recebo, o que eu ganho com isso. Paulo em Gálatas diz: graça e paz da parte do nosso Deus, Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, para que Ele possa nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele está só contemplando isso. Você vê, ele está começando o livro. Aí ele diz, ele explode. Paulo vivia assim, a ponto da fervura. É isso. Então ele diz isso. E aí ele diz, ele explode como salmista: a quem seja a glória para sempre, amém. Doxologia, é isso. Ele está só no terceiro verso do primeiro capítulo. Você vê que Paulo não suporta. Quando ele começa a falar as verdades a respeito de Deus, ele explode em louvor. Ele está no terceiro versículo do primeiro capítulo do livro, mas ele não suportou, ele explodiu em louvor. É um coração adorador. No final do livro de Romanos, no capítulo 16, versículo 25, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Ele está pensando na glória da manifestação do caráter de Deus no evangelho através de Cristo, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência e fé. Ele está contemplando o evangelho. Aí ele diz: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre, amém. Doxologia. Você vê, ele não pode olhar a verdade do evangelho sem explodir em adoração, porque Paulo vive o que leva ele à adoração é a verdade sobre Deus. E como a verdade de Deus enche a vida dele, ele vive no ponto da fervura. Quando ele olha para a verdade, ele explode em louvor. Quão longe da verdade nossa geração está. Você diz: bem, eu sei sobre isso, eu sei que você sabe. Essa é a atitude de adoração. Isso é ser adorador. É o fluxo no poder do Espírito de baixo para cima, através do sangue de Cristo para o Pai. Cultuar a Deus é isso. Não é que perfume eu vou dar uma cheirada hoje.
Você viu, Deus falou, olha, isso é santo, isso é adoração. Se alguém piratear a fórmula e cheirar, morre. Isso é santo, a adoração é pura, focada em mim. Então Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo 1, Paulo é um homem do Salmo 45:1 em pessoa, um homem borbulhando, fervendo, de tal maneira, sabe quando a temperatura da água está ali naquele limite, qualquer coisinha faz ela transbordar? Paulo, assim, essa é a vida que Deus quer para nós. Qualquer pequena discussão a respeito da graça, Paulo explode em louvor. Qualquer verdade sobre o caráter de Deus, Paulo explode em louvor. Só de pensar na santidade de Deus, Paulo explode em louvor. Por exemplo, aqui, no 1 Timóteo 1, Paulo diz no versículo 13, eu era blasfemo, um perseguidor, agressor violento, mas Deus mostrou misericórdia a mim. No versículo 15 ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Mas no versículo 16 ele diz como ele encontrou misericórdia, como o evangelho o alcançou. Então no versículo 17 ele explode, ele ferve, como salmista. E ele diz, ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre, amém. Doxologia, adoração. Quando nós adoramos a Deus sozinhos, a nossa vida deve ser uma vida doxológica. E a reunião corporativa da igreja é para tributar a glória devida ao nome de Deus. Nossos corações estão a ponto de fervura. Todos os ministérios existem para nos levar a isso mais intensamente, para a adoração, sabe? Então o Novo Testamento e o Velho estão cheios disso. O fim de 2 Timóteo capítulo 4, a Ele seja a glória para todos sempre, amém. É espontâneo, é uma reação instintiva daqueles que contemplam Deus em Cristo, no poder do Espírito Santo. Adoração. Não é um monte de gente reunida pensando no que vai receber naquele dia. É o contrário. Quando é trazido à tona uma verdade sobre Deus, o coração regenerado ferve em louvor. É o que o salmista disse no Salmo 45, sabe? Nosso tempo está acabando, seja honesto. Há quanto tempo seu próprio coração não experimenta essa adoração espontânea ao ouvir qualquer coisa a respeito de Deus? Hoje nós vemos uma época que a verdade de Deus nem tem sido pregada. Quanto tempo faz que você não está tão controlado pela verdade divina, que só de mencionar as coisas de Deus, sua alma se emociona e ferve sobre a grandeza da salvação, a graça da misericórdia, da santidade, dos atributos de Deus, a obra santificadora do Espírito Santo, que flui da palavra, te leva assim. Você ferve em adoração. Por causa desses motivos, a nossa geração perdeu a noção do que é culto, do que é adoração, e da razão porque os ministérios existem. Adoração. A pergunta é: você está a qualquer hora à beira da doxologia? É só a verdade soprar um pouco no seu coração que você transborda? Sua mente está tão definida sobre as verdades de Deus, que quando elas são sopradas de novo em sua mente, ou as coisas celestiais não despertam alegria, emoção, ou seja, você não tem vivido doxologicamente. A nossa geração não sabe mais o que é adoração, o que é culto, como ela pode ser uma geração de adoradores. Não vê a razão pela qual existem os ministérios, sabe? É isso que eu quero. Cada vez que eu prego, o que eu quero é levar os homens a uma explosão de louvor, a ver a beleza de Deus e esquecer completamente de si.
como os serafins que tapam suas faces, seus pés, esquecer de si, e ter a sua boca como a pena de um destro escritor, coração fervendo. É por isso que a mensagem é pregada. Jesus morreu porque nós não éramos mais adoradores, porque nós vivíamos centrados em nós mesmos, porque nós éramos o Deus da nossa vida, porque nós vivíamos para o nosso ego. Então nós temos que morrer para nós mesmos. Nós não precisamos de uma coisa artificial, não precisamos de alguém falar coisas emocionantes, uma música emocionante, para ver se você consegue derramar uma lágrima, para ver se você consegue sentir uma emoção. Não precisamos bolar um culto que desperte ela. Se você é um adorador, a verdade deve ser tal na sua vida que você é um homem que vive num ponto de ebulição, que qualquer verdade soprada, você é como Paulo, flui. É como se a verdade fosse o gatilho divino da adoração. Há um monte de maneiras bíblicas para você dizer se uma pessoa é espiritual ou carnal, mas a mais evidente de todas, o melhor indicador, é quando o homem está sempre à beira do louvor, assim, sempre com o coração nesse ponto. Eu sei que você pode estar dizendo agora, que você está me ouvindo: ah, pastor, o senhor não sabe as minhas circunstâncias. Eu vou dizer, isso não é o problema. Não é esse o problema. Paulo e Silas, eles tinham ganhado uma surra danada. Nós lembramos, lá em Filipos. Eles estavam fazendo o quê? Meia-noite. Qual era a perspectiva de Paulo e Silas? Morrer no outro dia. Eles estavam esperando chegar amanhecer o dia para morrer. Eles estavam completamente arrebentados fisicamente. A expectativa próxima era da morte. A Bíblia diz que eles estavam cantando. Eles não estavam lá: vamos fazer um culto aqui, Silas? O que nós vamos esperar de Deus nessa noite aqui? O que Deus tem para nós? Eles estavam cantando, estavam adorando a Deus. Por quê? Estavam expressando. Você diz assim: por que eles não só falaram palavras? Oh, Deus é maravilhoso. Por que estavam cantando? Nós sabemos o que a música é, sabe? Eles dizem assim: vou trocar, em lugar de espírito angustiado, vestes de louvor. Seria adoração só com palavras, sabe? Mas eles queriam a adoração completa, e a verdade, Deus tocava as emoções deles. E emoção tem tudo a ver com música, não é? Deus deu a eles uma capacidade emocional, não só de reconhecer que Deus é bom e maravilhoso, mas do coração ferver. Então eles cantaram, estavam animados, eles estavam fervendo em adoração, sabe? É isso que deve controlar o nosso culto. Nós não devemos nós devemos estar ansiosos para chegar aqui, chegar logo. Nós sabemos que quando soprar as primeiras verdades para a igreja de maneira corporativa, nós explodimos em louvor. É isso de levar cada pessoa hoje a um culto, sabe? A Bíblia diz que aqueles em quem a palavra de Deus habita ricamente vivem assim. Salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor de todo o coração. É algo espontâneo, é alegre, é feliz, mesmo em meias dificuldades. A adoração nunca é nós cheirando o perfume que era para Deus. É puro. Esse é o tipo de atitude que eu quero incutir nesta igreja, incutir em todas as pessoas que me ouvem na minha vida inteira. Que a igreja não pode ter uma atitude egocêntrica. Que quando as pessoas se reúnem, cada um com os seus problemas, pensando como Deus vai resolver eles não são adoradores. Eles são antítese. E qualquer pregação focada nisso e não em despertar nas pessoas, através da verdade de Deus, a adoração a Deus, ou seja, a pregação de autoajuda, a pregação psicológica, centrada nas coisas do homem, não importa nem se a coisa é ruim,
sabe? Não vamos nem falar sobre dinheiro, vai precisar se reunir para tentar. Se nós vivemos a verdade, todas as áreas da nossa vida vão ser invadidas. Nós precisamos saber a verdade sobre todas as áreas da nossa vida. Mas por quê? Sabe, as pessoas falam muito sobre casamento, encontro de casais, fala para casal, tem pastor que é especialista em negócio de casal, fala só sobre casal. Isso é antítese, porque você acaba acreditando que Deus existe para o seu casamento, mas o seu casamento existe para a glória de Deus. É o oposto, é o caminho contrário. Quem vai buscar Deus achando que Deus existe para consertar meu casamento, não entendeu nada sobre casamento e nada sobre culto e adoração a Deus. Isso não gera uma vida de adorador. Isso é antítese. O culto da nossa geração é a antítese da adoração. A antítese da verdadeira adoração, porque ela é centrada em Deus, ela é centrada em Cristo, ela é centrada no Espírito Santo. As pessoas vão para um lugar, elas vão para render graças a Deus, exaltar o nome de Deus, tributar a Deus a glória devida ao seu nome. É a antecipação da eternidade. Amém, queridos? O culto e a pregação e o ministério e o ensino sobre toda a área da vida, ela deve produzir adoradores. Esse é o objetivo. Agora eu quero encerrar. Isso foi uma introdução para a gente ler lá aqueles versículos de Jesus com a samaritana, e não vamos falar nada a respeito dele, porque você viu que lá no diálogo deles 8 vezes a adoração aparece. Adoração é o tema. Se a gente não sabe mais o que é adoração, é inútil falar sobre algo que nós não entendemos mais. E essa geração adora falar que é uma geração de adoradores. E essa é a geração da ignorância sobre Deus. Outro dia eu ouvi alguém dizendo: olha, o aumento do conhecimento atrapalha a adoração porque diminui o mistério. Acho que essa pessoa é a expressão da ignorância, a antítese da verdade. Primeiro, que ela não está certa de que o conhecimento de Deus diminui o mistério, e por diminuir o mistério tira o encanto da adoração, sabe? Nós devemos estar, e ministério serve para isso, para que nós aprendamos através, sabe, Deus usando, vindo do Pai, através do Filho, pelo Espírito Santo, instrumentos humanos, para nós olharmos para as complexidades a respeito da revelação de Deus, num esforço sincero de compreender as doutrinas complexas e misteriosas às vezes da palavra de Deus, mas que Deus deixou para nós. E essa pessoa estava dizendo que isso é inútil porque reduz o mistério, e portanto, ao reduzir o mistério, reduz a admiração e a adoração. Essa pessoa não entende nada sobre adoração. É uma das coisas mais estúpidas que eu já li. Na compreensão de que o conhecimento diminui o mistério e de que... Mas isso não é novo. Jonathan Edwards se deparou com pessoas que falavam essas coisas, e eu acho a resposta dele ótima. Deus, queridos, é mais honrado pelo culto que é elevado por aquilo que nós sabemos dele. E é por isso que os ministérios existem, para nós sabermos mais de Deus, para Deus ser honrado pela adoração. Você vê que é a verdade que incendeia o coração, que faz ferver em adoração. Uma geração como a nossa perdeu o que é adoração à medida que ela abandonou a verdade e voltou-se para si mesmo, perdendo o que é o culto. Sempre é completamente falso achar que quanto menos você conhecer Deus, mais você vai admirar Deus, porque você vê que o que essa pessoa chama de adoração não tem nada a ver com adoração. São sentimentos vagos, sentimentos estéticos à beira do vazio, emoção humana desprovida de Deus. Ela não é como a adoração na Bíblia. No Salmo 139:17 diz: quão preciosos para mim são os vossos pensamentos, ó Deus,
quão grande é a soma deles. Isso é adoração. Você vê, a verdade dos pensamentos de Deus se tornaram a coisa mais preciosa para esse homem, então ele explode a adoração. Então é o oposto. O segundo erro, e nós vamos acabar aqui, é a ideia de que quanto mais nós conhecemos Deus, diminui o mistério. É o contrário. Isso é o contrário. Quanto mais nós conhecemos Deus, o mistério não diminui, ele aumenta. Mas é produzido em nós algo completamente diferente. Jonathan Edwards, num ensaio sobre a Trindade, toca nesse ponto. Ele diz: quanto mais você conhece Deus, o mistério não diminui, sabe? Mais verdade sobre Deus faz você enxergar que existem mistérios profundos. Só que esse mistério que você vê, esse mistério maior que Deus se torna, quando nós conhecemos a palavra de Deus, ele beneficia a nossa alma. Por quê? O que você sabe sobre Deus dá sentido ao que você não sabe. Ou seja, ele dirige para longe o que você sabe sobre Deus, joga para fora e para longe toda essa especulação. Porque o que é misterioso em Deus tem que estar de acordo com o que Ele revelou, sua santidade, seu amor, seu ódio ao pecado. Então o que você sabe profundamente sobre Deus e que Ele revelou traz significado ao mistério, que aumentou e não diminuiu. Porque quando nós conhecemos uma coisa mais profundamente, ao contrário do que aquela pessoa estava dizendo, o mistério aumenta. Você pode explicar a uma criança sobre Deus, mas ela não vê quão misterioso Deus é, porque ela não pode conhecer muito Deus. Quanto mais alguém conhece Deus, mais ele vê o mistério. Então uma criança não pode ver um ínfimo dos mistérios que contém em Deus, que estão em Deus, exatamente porque ela não pode conhecer Deus ainda como deve. Então, o insight de Jonathan era sobre a Trindade. O que acontece? Quanto mais você conhece sobre a Trindade, o mistério não diminui. No Velho Testamento, as pessoas não sabiam sobre a Trindade. Deus era menos misterioso para eles. Agora, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós sabemos que o Deus é uma Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus. Nós conhecemos mais Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso conhecimento é mais profundo sobre Deus. Isso diminuiu o mistério? Aumentou o mistério. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. O conhecimento da Trindade no Novo Testamento não diminui o mistério sobre Deus, ele aumenta o nosso assombro a respeito de Deus. Conhecer mais sobre Deus, como nós conhecemos na Nova Aliança, não diminuiu o mistério, fez o mistério ficar maior. Mas o que é misterioso agora é regulado pela revelação que Deus fez, nos leva a uma adoração mais profunda. Isso não é só nas coisas divinas, é em qualquer coisa. Quanto mais conhecimento você tem, mais misterioso fica. Antigamente as pessoas acharam que o corpo humano era simples, tinha um mistériozinho. Mas quando nós começamos a estudar como o olho funciona, nós começamos a pensar: esse troço é complexo, esse troço aqui é misterioso. As pessoas olhavam para uma folha, pensavam: a folha é legal, é bonita, ali tem uns mistérios ali, mas não é muita coisa. Mas quando nós começamos a estudar a folha, olhamos pelo microscópio, começamos a ver células, nós pensamos: cara, esse negócio aqui é complexo mesmo. O conhecimento não diminui, o mistério ele aumenta. Ele aumenta. As pessoas achavam que a menor coisa era o átomo, mas depois a gente estudou mais e descobriu que não era o átomo estava dividido, e agora o núcleo atômico também é dividido, quarks, e a gente pensa: o que mais deve ter aí? Caramba! Quanto mais nós conhecemos, o mistério diminui, o mistério aumenta. As pessoas acreditavam há um século e pouco atrás que não existia micróbio, nada disso. O mundo era mais simples, não existia um mundo invisível para eles. Agora nós olhamos para uma gota de uma lagoa e ali há todo um universo. A lagoa ficou mais misteriosa ou menos? Mais misteriosa. Que tanta vida é essa? Ou seja, mais conhecimento aumenta o mistério, mas faz com que você tenha uma compreensão do que é misterioso
dar sentido ao que é misterioso por aquilo que você conhece. É isso que Jonathan Edwards está dizendo. Quanto mais tu conhece Deus, o assombro não diminui, ele aumenta. Então você vive olhando para as verdades de Deus, e um pequeno sopro da verdade faz você explodir em adoração. E todos os ministérios existem. O ministério tem um fluxo do Pai para nós, o Pai através do Filho, pelo poder do Espírito, usando agentes humanos para nos atingir. Ministério é isso. Na tua vida, na minha, eu atingindo vocês, vocês me atingindo, nós atingindo o mundo. Para quê? A adoração tem um fluxo inverso. O Espírito em nós, através de Cristo, exaltando a Deus. E tudo que existe é só para isso. Até nós chegarmos na eternidade, onde estaremos completamente nesse fluxo, em adoração contínua a Deus por tudo que Deus é, contemplando sem os empecilhos de hoje a beleza de Deus como nós nunca contemplamos aqui, apesar de já termos um vislumbre disso que é misterioso agora, porque nós vemos Deus em Cristo. Mas um dia, quando nós contemplarmos a face de Cristo, nós conheceremos como somos conhecidos. Mas o que nós vamos conhecer não está em contradição com o que nós já conhecemos agora. Mas o que conhecemos agora aumentou o mistério, aumentou o assombro, e os nossos corações devem então ser corações, como o salmista diz no Salmo 45, como a água fervente, está num ponto de ebulição. Culto é isso. A verdade sopra, ferve, transborda. Nós perdemos o que é culto, nós perdemos o que é adoração, nós temos perdido tudo na nossa geração. Nós precisamos de uma reforma que nos leve para a verdade, que nos leve para Deus. E toda a pregação e todo o ministério só tem um objetivo: a adoração. Nós fomos criados para a glória de Deus, para nos deleitar no que Ele é e para tributar a Ele a glória devida ao seu nome. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração e faça de nós de fato uma geração de adoradores. Vamos orar?